Fala pessoal, hoje eu quero falar para vocês sobre intoxicação por paracetamol. Isso mesmo, paracetamol ou acetaminofeno é uma das causas mais comuns de intoxicação e morte relacionada a medicamentos. Será que você está preparado para abordar um paciente que ingeriu 10, 20, 40 comprimidos de paracetamol? Se você tem dúvidas nesses casos, vem comigo que hoje nós vamos simplificar a sua vida. O paracetamol é o analgésico e o antitérmico mais usado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, felizmente, nós usamos menos, porque aqui nós temos a boa e velha dipirona, que é muito melhor que o paracetamol, vamos combinar. Você sabia que a janela terapêutica desse medicamento, do paracetamol, ela é muito estreita? Ou seja, a diferença entre as doses tóxicas e terapêutica é muito pequena. Classicamente, nós aprendemos que até 4 gramas por dia seguro, sem risco nenhum, tá tudo tranquilo. Mas o que são 4 gramas de paracetamol? Para vocês terem uma ideia, isso é igual a um pouco mais do que 5 comprimidos de 750 mg ou 8 comprimidos de 500 mg. Porém, mesmo assim, nós temos relato de insuficiência hepática com doses menores de paracetamol. Tem como você literalmente perder o fígado com doses menores do que 4 gramas por dia de paracetamol, especialmente nos pacientes mais suscetíveis, como os alcoólatras. E uma vez que a insuficiência hepática aguda ela tenha ocorrido, a mortalidade é de aproximadamente 28%, e 1/3 desses pacientes precisa de transplante hepático. E você aí que trabalha em urgência sabe que não é infrequente a gente encontrar pacientes nas urgências com quadros de ingestão aguda intencional de paracetamol, e eu quero sistematizar a abordagem desses pacientes com você e falar sobre 2 medidas terapêuticas. A primeira delas é o carvão ativado e a segunda é a N-acetilcisteína. Quando o paciente chega no hospital com mais de 24 horas da ingestão, em geral ele já tem sintomas de lesão hepática grave, tem náuseas, vômitos, dor abdominal, pode ter icterícia, sangramento do trato gastrointestinal, encefalopatia. Esse é o cenário mais crítico que a gente pode encontrar nesses pacientes. Felizmente, gente, esses pacientes eles chegam no hospital antes das 24 horas, e em geral ali poucas horas depois de ter ingerido os medicamentos. E aí é que nós precisamos atuar de maneira certeira. Se tiver menos de 4 horas da ingestão, a primeira coisa que você vai fazer é o carvão ativado. Se o paciente ingeriu uma dose potencialmente tóxica e tem menos de 4 horas, você vai prescrever então o carvão ativado da seguinte forma: 1 grama por cada quilo de peso do paciente. Cada envelope do carvão ativado tem mais ou menos 25 gramas na maioria dos lugares, e a diluição que você vai fazer é de 1 para 10. Cada grama de carvão você dilui em 10 ml de água, e a dose máxima é de 100 gramas, o que dá aí 4 envelopes de 25 gramas. Então, para a gente ter um exemplo, vamos imaginar que um paciente de 70 quilos, você vai prescrever para ele 70 gramas. Para ficar mais fácil, 3 envelopes de 25, que vai dar aí 75 gramas. Vai passar um pouco da dose, mas nesse caso não tem problema nenhum. E essa quantidade de carvão você vai diluir em 750 ml de água e vai dar para o seu paciente beber. Beber carvão? Isso mesmo, pessoal. Se o paciente estiver acordado, não precisa passar sonda nasogástrica para fazer carvão, não. Dá para ele beber sem problema nenhum. Se o paciente tiver ingerido paracetamol há mais de 4 horas, aí nós não temos mais benefício descrito em usar o carvão ativado. Induzir vômito, fazer lavagem gástrica, isso não adianta, não? Então, pessoal, o carvão ele é mais efetivo que essas terapias, então nós não temos recomendação rotineira de induzir vômito ou fazer lavagem nesses casos. Vamos partir agora para a N-acetilcisteína. Esse é um medicamento que é usado há muitos anos e é o único antídoto aceito para ser usado nos casos de intoxicação por paracetamol. A lesão hepática grave e mesmo a morte ela é extremamente rara quando a N-acetilcisteína é administrada dentro de 8 horas após a overdose. Olha como é que isso é importante. Você sabia disso? E o exato mecanismo de ação desse medicamento é um pouco controverso, mas parece que a N-acetilcisteína ela previne lesão hepática, restaurando ali os estoques de glutationa do fígado. Bom, mas mais importante do que saber isso é saber quando e como usar esse medicamento. Então vamos lá, é para isso que a gente está aqui. Em quais situações você deve administrar a N-acetilcisteína? O primeiro cenário é aquele paciente que chegou, você fez o carvão
carvão e com 4 horas ou mais da ingestão você fez a dosagem dos níveis séricos de paracetamol no sangue desse paciente. Quando você faz essa dosagem, você deve utilizar um gráfico específico, que é o normograma da intoxicação do paracetamol. What? Olha ele aparecendo aí na tela. Aqui do lado esquerdo nós temos a concentração do paracetamol em miligrama por litro e à direita nós temos a concentração do paracetamol em micromol por litro. No eixo X, logo aqui embaixo, nós temos as horas após a ingestão. Nós começamos aqui com 4 horas e vamos até 24 horas. Então, com mais de 24 horas, já fica claro que esse normograma não funciona. Nós não temos esse valor aqui no gráfico. Então, nós vamos imaginar que você dosou, por exemplo, a concentração do paracetamol no sangue do paciente lá com 8 horas após a ingestão e encontrou o valor de 100 mg por litro. Então, você vai lá no gráfico, encontra o valor de 8 horas e encontra a linha dos 100 mg por litro, que é esse ponto aqui. Essa linha laranjada é a linha do tratamento. Se o seu paciente cair dentro desse campo delimitado pela linha laranjada, que é essa parte mais escura aqui no gráfico, ele deve receber a N-acetilcisteína. Simples, né? Olhou quantas horas, olhou a dosagem sérica, decidiu se faz ou não o medicamento. Já o cenário 2 é aquele paciente que ingeriu paracetamol, mas você não sabe há quanto tempo ele ingeriu. Aí você vai lá, dosa o nível sérico e percebe que ele está maior do que 10 microgramas por ml. Nesse caso, você vai fazer a N-acetilcisteína. Lá onde eu trabalho não dosa nem hemograma direito, quem dirá dosagem sérica de paracetamol. Esse pessoal tá inventando demais. Se o local onde você trabalha não dosa paracetamol, o que é a realidade da maior parte do Brasil, aí você entra no terceiro cenário. Se o paciente ingeriu uma dose acima de 150 mg por quilo, ou uma dose total de 7,5 gramas de paracetamol, independente do peso dele, e você não tem ali a dosagem para ser feita, você tem também a indicação de dar a N-acetilcisteína. E o quarto cenário é aquele paciente que tem o histórico de ingestão de paracetamol e qualquer evidência de lesão hepática, mesmo se tiver mais de 24 horas da ingestão. Mesmo nesses pacientes, já com evidência ali de lesão do fígado, né, de uma lesão hepática grave, a N-acetilcisteína ela se mostra eficaz. Ela reduz mortalidade e melhora a função hepática e cerebral do paciente. Agora você já sabe em quem usar, vamos ver como usar. Existem vários protocolos para o uso da N-acetilcisteína, todos eles são aceitos, inclusive os protocolos de uso oral. Eu já adianto para vocês que não tem nenhum estudo mostrando superioridade entre os protocolos de uso endovenoso ou entre os protocolos de uso endovenoso e oral, beleza? Eu particularmente gosto de utilizar um protocolo de uso intravenoso em 20 horas. Ele fornece para o paciente um total de 300 mg de N-acetilcisteína por quilo de peso. E ele é dividido em 3 etapas e vamos ver de maneira fácil como prescrever a N-acetilcisteína nessas 3 etapas. Primeiro eu quero que você conheça a ampola de N-acetilcisteína. Ela tem um total de 300 mg em 3 ml, uma ampola bem pequena. Isso vai me dar uma concentração de 100 mg em cada ml, beleza? Vamos imaginar que um paciente aqui de 70 quilos, para a gente poder fazer as nossas contas. Na primeira etapa, nós vamos fazer a nossa dose de ataque. Então vamos com muita calma para não confundir, pessoal. A dose de ataque é de 150 mg por quilo em um total de 200 ml de solução. E você vai infundir isso em 1 hora. Vamos descobrir quantos ml de N-acetilcisteína a gente precisa dar para esse paciente para chegar nessa dose. O paciente tem 70 quilos. 70 vezes 150 é igual a 10.500 mg. Então, no ataque, eu vou dar 10.500 mg para o paciente. Se eu dividir 10.500 por 100 mg, que é a quantidade de acetilcisteína que eu tenho em 1 ml, eu vou encontrar o total de 105 ml. Então, para eu dar 10.500 mg para o paciente, eu preciso dar 105 ml do medicamento. Eu mostrei para vocês que cada ampola tem 3 ml. 105 dividido por 3 vai ter um total aí de 35 ampolas. Então serão 35 ampolas de N-acetilcisteína somente na hora do ataque. E você vai diluir essas ampolas de forma que fique com um total de 200 ml de solução. Você vai pegar primeiro um soro de 250 ml
ml, e desse soro você vai retirar dali 145 ml, ficando com um total de 95 ml, e aí dentro desses 95 ml você vai diluir os 105 ml de N-acetilcisteína que você aspirou lá das 35 ampolas. E aí 105 mais 95, a gente vai ficar com um total de 200 ml. Esses 200 ml você vai colocar na bomba de infusão em uma velocidade de 200 ml por hora. A segunda etapa do nosso tratamento vai acontecer nas 4 horas seguintes. Você vai dar para o paciente agora 50 mg por quilo de peso em um total de 500 ml de solução. Vamos fazer essa conta juntos. 50 mg vezes os 70 kg dá um total de 3.500 mg. 3.500 mg dividido por 100 é igual a 35. Então nós vamos diluir esses 35 ml de N-acetilcisteína para um total de 500 ml. Aí fica muito fácil. Você vai pegar um soro de 500 ml, vai retirar dali 35 ml e vai diluir ali dentro os 35 ml de N-acetilcisteína, ficando com um total de 500 ml. E esses 500 ml de solução total você precisa infundir em 4 horas. Então basta você fazer uma conta muito simples, dividir 500 por 4 e aí você vai encontrar o valor de 125 ml por hora. Então você vai lá na sua bomba de infusão, terminou a dose de ataque, você vai programar essa bomba com 125 ml por hora até acabar essa solução de 500 ml que você preparou. Agora a gente vai passar para a etapa final, que é uma etapa que vai acontecer ao longo de 16 horas. Então essa é a etapa mais longa. E como que a gente vai fazer essa etapa? Você vai dar para o paciente 100 mg por quilo em 1000 ml de solução. E esse valor você vai colocar aí para correr em 16 horas. 100 mg vezes os 70 kg do paciente nos dá um total de 7.000 mg de N-acetilcisteína. 7.000 mg dividido por 100, que é a concentração da N-acetilcisteína, vai me dar um valor de 70 ml. Então nós vamos diluir esses 70 ml de N-acetilcisteína para um total de 1000 ml de solução. Como que você vai fazer isso? Você vai pegar um soro de 1000 ml, vai retirar dali 70 ml e vai diluir os seus 70 ml de N-acetilcisteína nesse soro que restou. Então você vai ficar com um total de 1000 ml de solução. 70 de N-acetilcisteína, 930 de soro. E esses 1000 ml você precisa infundir nas 16 horas. 1000 dividido por 16 é igual a 62,5 ml por hora. Esse é o valor que você vai deixar na bomba de infusão até essa solução de 1000 ml acabar. Tem que parar para fazer essas contas mesmo, pessoal, porque é muito importante o uso desse medicamento nesse cenário de intoxicação por paracetamol. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês o resumo dessas etapas para vocês poderem fazer a cópia, anotar e guardar aí para o seu próximo plantão. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui pra gente. Se não gostou também, dá o dislike, mas faz alguma coisa pra gente saber que você tá por aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Se cuidem!